Meus amigos, minhas amigas, sejam mais que bem-vindos em mais um vídeo do canal Vivendo Sem Medo. Hoje com um convidado muito especial, que vai trazer para vocês um estudo bem interessante sobre toda a questão do geopolímero e também sobre aquilo que a gente acredita, né? Ou como ele vê também, algo que para as pessoas é algo sempre necessário de estudar, se aperfeiçoar, entender, interpretar. Fabiano, antes de eu colocar ele aqui, é um membro do grupo de expedição, né? E também ele sempre é uma pessoa que estuda demais, né? E eu vou trazer ele aqui para vocês, para fazer e para falar, né? Justamente sobre todo esse estudo aprofundado que ele tem sobre esse tema. Meu amigo Fabiano, seja mais que bem-vindo. Opa, deixa eu. Teu microfone estava fechado, agora sim. Seja mais que bem-vindo. Boa Satisfação. noite, Romeu. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite aí para a gente poder conversar um pouquinho com todos aí sobre esse assunto que deveria ser mais falado, né? Deveria ser mais aprofundado. Deixa antes de mais nada, né? Fabiano, ilustríssimo membro do nosso grupo de expedição, né? E o grande companheiro aí de estudo de várias fontes, de vários temas, que nos ajuda bastante a entender e interpretar as coisas da história da Terra, né? E esse vídeo e essa live, por exemplo, tem muito a ver com isso, daquilo que ele estudou, pesquisou. Mas antes de mais nada, quem é o Fabiano? Né? Eu gostaria que você se apresentasse, meu amigo. Bem, essa é a pergunta a maneira mais fácil de responder ela é simplesmente, né? Meu nome é Fabiano, eu nasci em Curitiba, sou paranaense, moro atualmente com a minha esposa em Florianópolis. Não, sou formado em Direito, não tenho formação na área de história nem de arqueologia, porém eu gosto muito dessas áreas e sempre gostei, sempre li muito sobre isso. Porém, a partir ali de 2017, foi que realmente daí eu mergulhei nesses assuntos assim mais polêmicos, até mesmo por causa da viagem junto com o grupo do Rama. E é isso. E estamos no caminho. Atualmente, hoje, eu estou tentando estou fazendo um curso de especialização em arqueologia. Inclusive, o que eu vou falar aqui hoje é parte do trabalho final que eu vou apresentar lá. Não sei se vão me passar, né, Romeu? Porque as teorias ali a academia não aceita, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos tentar. Bom, aqui, para quem não sabe, meu amigo Fabiano, ele foi juiz, atualmente aposentado, né? E sempre trouxe para o grupo uma visão, né? E uma pegada assim dentro da questão dos estudos de diversos temas, de civilizações antigas, da história da Terra, enfim, de toda a cronologia da nossa história, que isso aí vai ser assunto para uma próxima live, que tudo isso aí foi manipulado, né, ao longo da nossa história. Mas o principal assunto hoje que a gente vai falar aqui com vocês são sobre as pedras das pirâmides, né? E tudo aquilo que foi também pesquisado ao longo desses anos, tanto pelo Fabiano, também pelas fontes aqui que ele vai nos trazer. Então tem bastante coisa bem interessante que a gente vai falar hoje. Minha amiga Núbia, boa noite, seja bem-vinda. Né? Minha amiga Helena também já nos fala aqui assunto que encanta. Vemos em vários pontos no planeta essas estruturas magníficas. Minha amiga Andréia, boa noite. Legal, gente. Aos poucos todo mundo vai chegando aqui. Bom, por onde começamos? Bom, começamos tentamos definir aí o geopolímero, né?
Não há como nós falarmos em geopolímero sem falar no francês, no químico francês, no Dr. Joseph Davidovits. Ele que inventou o geopolímero moderno. Inventou, ele, na verdade, ele reapresentou o geopolímero, né? Porque, como objetivo aqui da live, é mostrar o que ele descobriu, o que ele falou, que as pedras das pirâmides são artificiais e foram feitas com esse geopolímero, que nada mais é do que um cimento antigo, feito com elementos naturais de composição dele dentro dele. Tudo acontece através de uma reação química. E para vocês saberem mais sobre reação química, eu não sou a pessoa avalizada a falar sobre química, né? Tem o canal dele aqui no YouTube, do Dr. Joseph Davidovits, que é o canal Geopolymer Institute. Depois eu vou mostrar por escrito para vocês ali. E ali procure. A gente deixa na descrição do canal, na descrição da live ali. Ó. Isso, e lá vocês vão ter que talvez ali ativar legenda e tradução, mas é fácil de compreender. 2 vídeos, um sobre as pedras das pirâmides e outro sobre as pedras das construções de Tiwanaku e Pumapunku. Ali ele explica passo a passo as reações químicas, né, que eu posso falar que ela inicia-se com um sal chamado sal natrão, né, e concha calcária, a água, e dali ele já começa a tirar vira soda cáustica. E daí vai ter mais 4 ou 5 partes ainda de reações químicas, né? E o que é, para a gente poder visualizar, assim, a polimeralização, que é o que acontece, às vezes você está andando na praia, você encontra uma concha, parece que ela está cimentada a uma outra pedra, né? Isso é uma coisa natural que acontece. E o que o Dr. Joseph Davidovits ele fez, ele descobriu essa forma natural e repetiu, né? Hoje ele tem 50 patentes na área de geopolímero moderno, onde é utilizado resíduo de forno industrial, só metal pesado, tudo, e os cimentos são mais fortes do que os cimentos normais. Ele já escreveu 10 livros, infelizmente só um está traduzido para o português. Sim. Né? E ele, desde 1979, ele propôs essa ainda teoria, nessa época, das pedras das pirâmides terem sido artificiais. Certo. Uma coisa interessante só para a gente pontuar, Fabiano, talvez que existem pirâmides ao redor de todo mundo, né? E essas pirâmides, elas têm N funções a mais do que a ciência convencional hoje nos fala, né, e nos afirma. Então, todo esse tema é um tema de muito mistério em relação a toda a concepção desde das pedras que elas foram feitas, como elas foram levantadas, e algo que até hoje desafia profundamente a nossa ciência, né? Só queria dar essa contextualizada antes. Por favor, siga. Sim, e olha só, mesmo, na verdade, é o maior mistério, é o mistério mais procurado da humanidade, né? As pirâmides, quem é que fizeram, para que serve. E desde 79, quando esse senhor veio a público e disse que as pedras eram artificiais, o que mudaria todo o contexto, né? Toda a história, né? Porque elas não foram carregadas, elas não foram cortadas, elas foram moldadas no lugar. Então, ele derrubou toda uma narrativa. Então, não foi dado visão para ele, não foi dado vitrine para ele. Na verdade, ele tem prêmios na área de engenharia, né, por causa da aplicação do cimento, na área da química, porém, na área da história, na área da arqueologia, é como se o homem não existisse. Né?
E há sempre um motivo pelo qual não querem dar visão para alguém, né? A gente sabe bem como funciona esse Sim, tipo de situação. imagina os milhões que movimentam o turismo, né, no Egito, em relação às pirâmides, as histórias que contam. A partir do momento que você descobre o que é, talvez o receio deles seja justamente é, Quebrar a mística. quebrar a mística e realmente não ter mais mistério. Foi feito dessa maneira. Então vai Sim, perder o interesse do turista, o turista não vai mais lá, não vai mais sim, gastar. sim. E todos aqueles que escreveram livros, que deram, falaram em teses, defenderam, papapá, vão ter que reconhecer o erro. E Sim. essas pessoas estão na academia ainda, né? Também, muitos deles. E muitas vezes tem Então um eles controle sobre ela, né? não vão dar muita vitrine aí. Antes de Mas mais aí, nada, antes de você seguir, só quero dar boa noite aqui, minha amiga Maria Simone, e também nosso amigo, companheiro de expedição, Marcelo Silva. né? Legal, muito legal. Aos poucos todo mundo vai chegando aqui. Então, Eu vou colocar aqui na tela esse senhor que você está se referindo, até. Se você exatamente. quiser seguir para os slides aqui na explicação, fique à vontade. Isso, tá bom. Então aí está o do químico francês, o Joseph Davidovits, né? O canal dele aqui é o Instituto Geopolymers, escreve daquela maneira que está no livro ali. Esse é o único livro dele que é em português, é de 79, e ele já falava isso. Aqui é mais ou menos o que eu já falei para vocês também, que ele é autor de 50 patentes. Ele é egiptólogo, além de tudo, que eu esqueci de falar. Né? E mesmo sendo egiptólogo, por ele ser egiptólogo, deram permissão para ele analisar a pedra da pirâmide. Mas eu acredito que se soubessem o que ele ia encontrar, não teriam autorizado. Né? Então, toda essa parte da química, vocês vão entender melhor lá nos vídeos dele. Mas o importante é que formam essas estruturas porosas de rocha por reações químicas. E não existe maneira ou melhor, não, é muito difícil de se distinguir uma pedra artificial de uma pedra natural. Somente através de microscópio eletrônico, nem microscópio óptico se consegue diferenciar. Tá? Isso aqui que eu falei para vocês que seria um pudim que fala. Um arenito formado naturalmente, onde conchas vão sendo cimentadas nele e vira uma rocha. Né? O próprio roncador, né, Romeu? A gente vê essas pedras dessa forma, as rochas são dessa forma, e são formadas naturalmente, com polimeralização. Sim. Então Tipicamente, antes de você seguir, propriamente o geopolímero é o quê? É uma formação artificial de uma rocha? exatamente. Entendi. Tá? O gel é terra, né? A polimerização é repetição, formação de molécula maior através de uma molécula menor. Certo. Então está se formando a formação da pedra. É isso aí mesmo. Então, ao invés de os caras, igual tá na matriz mental das pessoas, né? Que os caras foram lá no meio de uma montanha, cortaram rochas ali, trouxeram blocos inteiros, não. Você Não. muda também a questão de você confeccionar essas rochas artificialmente já por uma construção própria como essa. Sim, inclusive os que contestam a teoria do professor Davidovits, eles ainda afirmam isso, que foram cortadas as pedras, que eles sabem das pedreiras de onde tiraram. Né? Mas aí o doutor Davidovits responde para eles, mas então por que nenhuma concha é cortada? Porque depois nós vamos mostrar a pedra por dentro, é pura concha. É 90% de concha. Né? E Entendi. não tem nenhuma concha, vamos dizer, cortada, como se fosse na pedra. Sim. Tá? Perfeito. Bom, e aí acredito que foi aqui a origem de tudo. Essa é uma estela na Ilha Elefantina, lá no Egito, que foi parcialmente traduzida pelo Dr. Davidovits,
porque não eram hieróglifos comuns, ou assim, de mais fácil tradução, porque ele continha coisas assim mais técnicas. E ele começou a perceber que aquilo ali era da época do faraó Zoser, né? E que eles estavam homenageando o Imhotep por ter inventado a pedra dentro das construções. E aí ele percebeu ali alguns elementos minerais que eles estavam falando e fez uma tradução parcial. Pela tradução parcial dele, que ele fez, já dá para perceber que realmente parece que ele tem razão, de que nessa estela esses hieróglifos estavam mostrando o processo de agregação e desagregação da pedra. Porque da mesma maneira que você pode agregar o geopolímero, você pode desagregar ele. Então, ou seja, ele é algo que você podia fazer e desfazer. fazer e desfazer. Olha que loucura, né? Mas nós vamos mostrar a loucura mais um pouquinho à Mais frente. aprofundada. Então, vamos ler um pouquinho aí? Quer ler um pouquinho, Romeu? Posso ler? Há um maciço montanhoso em sua região. Só uma coisa. Cada coluna dessa é uma linha, né? Que ele está dessa estela aqui que ele está traduzindo. Ah, entendi. Tá bom? E entre parênteses aqui, ele está colocando a explicação dele. Claro. Tá? Sobre cada uma dessas colunas. Sobre cada uma dessas colunas. Então vai lá. A coluna 11. Há um maciço montanhoso em sua região oriental, de Elefantina, contendo todos os minérios, todas as pedras britadas, intemperadas, agregadas próprios para aglomeração, todos os produtos. A coluna 12. Procurados para a construção do templo dos deuses do norte e do sul, as barracas dos animais sagrados, a pirâmide do rei, todas as estátuas que foram nos templos e nos santuários. Além disso, todos esses produtos químicos são colocados diante do rosto de Cunum e ao seu redor. Coluna 13. Há no meio do rio um lugar de descanso para todo homem que processa os minérios. Só um minutinho aqui que a nossa amiguinha Amora quis participar. Há no meio do rio um lugar comum de descanso para todo homem que processa os minérios em seus dois lados. Coluna 15. Aprenda os nomes dos materiais pedregosos que podem ser encontrados. Bequém, granito morto, desgastado, alguns nomes ali difíceis. Aí duvido você falar. Alguns nomes que eu não vou usar pronunciar. Não. Pedra de cebola. Então, por aí já dá para perceber que realmente o que está escrito naquela estela, perdão, era realmente um processo e uma descrição dos minerais que eram utilizados ali neste processo. Aqui é a segunda parte da estela, do que está na estela ali, mas na verdade eu coloquei aqui só para a gente mostrar que se referia a esse procedimento da geossíntese, que se chama, ciência da geossíntese. Muito bem, isso aqui é um corte de uma pedra de pirâmide. Olha o tanto de concha que você vê dentro da pedra. Sim. E o que não é concha, o que liga elas é a cola, o polímero, que se forma naturalmente ou por reação química artificial. Então, quando as pessoas vão olhar... Bom, vamos seguir aqui na linha, senão eu vou acabar passando o carro na frente dos bois. Tá. Então, ele percebeu isso, a formação de 90% de conchas e 10% dessa cola, vamos dizer, chamar de cola. Né? Que é uma composição química de alguns minerais disponíveis. Isso, exatamente, que faz o processo da polimeralização, né, que traz esse produto. Aí, no microscópio, ele percebeu também na pedra da pirâmide, do lado esquerdo, vocês estão vendo ali escrito Enduil, que seria como se fosse um revestimento,
que a pedra estava revestida. Percebeu também o filamento, que ele fala que é fio de cabelo, que está dentro da pedra, que é impossível, né? Só pode ter caído de um trabalhador, e não né? Ter nascido o fio de cabelo dentro da pedra lá. E essas bolhas de ar que tem ali, que é típico, né, da pedra feita com secagem rápida, né, de cimento. Claro. Aqui uma outra parte da pirâmide, né? A natureza ela não vai cortar. Você não vai cortar uma pedra embutida em outra, né? Não tem como. Então, isso aqui realmente é uma massa e não um corte. Nessa outra imagem, nós vemos ali duas linhas em vermelho, e você pode perceber que a distância da linha A para a pirâmide, para a pedra da pirâmide ali, ela tem uma curvatura. Ela não é tão colada na pirâmide como a outra linha da direita, vermelha. E essa Sim, curvatura, você não pode fazer essa curvatura com corte. Não existe como. sim. Né? Somente com o material que você coloca uma camada na outra. Exatamente, que você possa moldar ele, né? Sim. Como hoje provavelmente os pedreiros vão fazer alguma coisa curvada, né? Vão Sim. curvando ela enquanto ela está ainda úmida, não está dura, né? Provavelmente. Só para registrar, para quem chegou agora, a gente está falando é, sobre o geopolímero e o Fabiano está explicando aqui para a gente como foram feitas as pedras das pirâmides. E ele, através desse estudo do geopolímero, né, está nos explicando como foi uma produção artificial de rochas para a construção dessas pirâmides que tem ao redor do mundo. E que isso, né, vai ajudar a gente a entender mais profundamente as próprias pirâmides ali no decorrer da live. Siga, meu amigo. Muito bem. Então, em 2002, na verdade, ele saiu da teoria e ele fez uma pedra de pirâmide. Né? Uma não, ele fez algumas ali, né? E sem avisar nada aos institutos franceses, ele retirou a amostra dessas pedras e enviou para 2 institutos diferentes lá. E todos os 2 institutos disseram que era pedra natural, que não tinha nada demais, que... E ele sabia que era artificial, ele tinha feito, né? Ele fez também uma réplica de uma estatueta que ele pegou de algum museu. Depois ele chamou arqueólogos para tentar identificar qual que era a verdadeira e também ninguém conseguiu. Tá? Eu acho que se poderia passar agora, Romeu, até para o pessoal entender melhor, o Eram do mesmo material, tanto um estudo quanto o outro ali. Eles tiveram dúvidas justamente por se tratar praticamente da mesma coisa. Isso. Exatamente. Qual que você quer agora? Você quer o vídeo? Pode ser aquele primeiro do alicate para o pessoal visualizar. Tá. Então vamos só tirar aqui por hora a nossa... Então a gente vai passar um vídeo aqui que vai ajudar, né, o Fabiano a explicar toda essa questão das pedras aqui do geopolímero. Só deixa eu voltar. Na verdade, o vídeo vai mostrar, com base aí na teoria do geopolímero, como é que as pirâmides foram ali feitas, as pedras ali. Como é que eles levaram o material e como é que eles moldaram as pedras ali. Então vou colocar o vídeo aqui para vocês. Arikat, a proven fact on how the pyramids were built. At last, a logical explanation of how the ancient Egyptians built the pyramids. An astounding discovery.
É um vídeo bem interessante que o Fabiano trouxe aqui para gente, para demonstrar aqui na live, para a gente ter a visualização, né, do que esse cientista que o Fabiano trouxe aqui para falar sobre essa ciência do geopolímero, né? Mas antes da gente seguir, meu amigo, deixa eu só dar uma atençãozinha aqui aos nossos amigos no chat. Boa noite, minha amiga Helena, meu amigo Francisco, Fabiana, Gladys, sejam bem-vindos todos. E antes da gente seguir, tem uma pergunta aqui para você. Quero colocar você já para responder, minha amiga Helena, que diz: já encontrei várias conchas assim em mergulho, no Mar Vermelho, a exemplo. Talvez como base, esses geopolímeros explicariam a formação de grandes recifes de corais no próprio Egito, nas praias do Sinai. Sabe alguma coisa sobre isso? Eu não tenho muita certeza do que eu vou falar, mas eu acredito que o coral, na verdade, ele é biológico. Ele não é. Ele é ser vivo. Ele ele não é artificial igual às rochas do próprio Isso, geopolímero. Entendi. isso, mas eu não tenho muita certeza, Regina Helena. Legal. Mas o processo, na verdade, que você está falando, mentalizando, a polimerização acontece assim daquela forma mesmo. Uma coisa imperceptível, você não percebe que o coral ali está crescendo, assim como você não percebe que a reação química está acontecendo e fazendo a pedra aparecer. Não é tão distante, não. Legal. Boa noite, minha amiga Antonieta, seja bem-vinda. Bom, vamos dando seguimento aqui. Para quem está chegando agora, a gente estava demonstrando o vídeo de como são construídas as pedras da pirâmide, segundo, né, esse cientista, senhor Joseph Davidovich. Joseph Davidovich. Então vamos seguir aqui na nossa explicação. Por favor, meu amigo. Então, aqui nós terminamos essa parte da explicação do Egito, só comentando, acrescentando aqui que depois ele fez. Me desculpe. Tem uma pedra dentro da Câmara do Rei, lá em cima da Câmara do Rei, no Egito, que é granito. Né? Essa pedra, ele afirma que é cortada, que essa pedra não foi feita. É uma pedra de granito preta que tem lá, alguma coisa assim. Ele também fez os testes, né, na Bolívia, na Porta do Sol, em Tiwanaku, e ali nas letras H, em Pumapunco. E ambas são artificiais também. Né? O que impressiona aí nessas pedras ali é que se trata de andesita, essa pedra. Andesita é uma espécie de granito, é muito dura. Mas também explica que tantos moldes que tinham nas pedras, né? Tantos cortes e recortes, por que eles iam ter o trabalho de cortar tudo isso dessa forma? Né? É muito mais fácil através de molde, a gente consegue visualizar melhor pensando nessa forma. E esses aí eram os moldes usados. Na verdade, essas aqui são as pedras que estão lá em Pumapunco. Tá? Sim. Fazendo-as através de moldes, através de desenhos daquilo que realmente gostaria de fazer. Vamos imaginar aqui que ele cortou um pedaço de tronco de árvore e quadrado, fez tipo fosse um parafuso. Claro. Né? Uma coisa... E aí poderia encaixar uma madeira ali para fazer alguma coisa. Claro. Né? Talvez colocando do outro lado, dando suporte, não sei. Né? Aí a gente pode viajar um pouco aqui. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta antes de seguir. Essa é a tua sede, esse estudo que você está apresentando é parte da tua tese de... Você está fazendo uma especialização em arqueologia, né? Isso. Na verdade, não estou falando tudo, não vou falar tudo isso no trabalho, né? Eu vou dar só o conceito de geopolímero ali, falar mais ou menos o que o Davidovich fala e trazer isso para interpretar os sambaquis. Perfeito. Mas a gente vai chegar lá ainda, né? Vai. Maravilha.
Por favor. Aqui também é um recorte de um site do Davidovich também, né? Eu já falei que a pedra artificial ela tem 90% de nummulitas, conchas fósseis, e 5 a 10% desse aglutinante dessa cola, que é o geopolímero sintético, geopolímero sintético. Que dá liga a toda essa construção artificial dessa rocha das pirâmides. Isso. E aqui eles estão contestando, dizendo que as conchas existem também nas pedras naturais, né? E aí o Davidovich responde aqui, ó, se as pedras fossem esculpidas, porque todas as conchas estão intactas, né? Estão inteiras, porque nenhuma das conchas é cortada. Aquilo que eu tinha falado. Claro. Bom, a diferença Antes de você seguir, minha amiga Andréia, antes de mais nada, boa noite, Vera, seja bem-vinda. A Andréia faz uma pergunta aqui muito interessante. Como a fórmula egípcia chegou na América? Ou pode ser o contrário, hein? Porque se a gente entender que todo esse conhecimento já vinha desde um passado antigo, né, meu amigo Fabiano? Se a gente for falar de civilizações como Atlântida para trás, né? Isso pode nos ajudar a entender como que a mesma técnica era usada com um oceano de diferença. Né? Se toda a nossa civilização saiu da Atlântida, né, nós temos aí o ponto comum da onde isso foi tanto para a América quanto para lá para o Egito. Tá, André? Agora, o interessante é a tua pergunta, porque tem a ver com o que eu vou falar aqui também. Era exatamente o que eu ia falar. A técnica feita no Egito, ela é uma técnica, a reação química lá acontece em um meio alcalino. Ou seja, não é um meio ácido. Né? E em Tiwanaku é do mesmo jeito que no Egito, no meio ali alcalino. Porém, o Depumapunco é uma técnica diferente. A reação química acontece em um meio ácido e ali foi acrescentado algum óleo vegetal ou alguma planta para criar esse ambiente químico para que acontecesse a reação. Foi encontrado, inclusive, também guano, que são fezes de aves, né? Então, quais são os materiais que podem compor esse geopolímero? A lama com alumina, as cinzas vulcânicas, cinzas de queima de carvão mineral, né? Talvez seja por isso também que colocavam fogo nos sambaquis, na areia, os indígenas aqui. E porque eles aproveitavam as cinzas, misturavam essas cinzas com a concha, né? Faziam a calcinação e saíam a reação química. Sal, natrão no Egito, na América, eles pegavam o sal dos salares que tem ali nos Andes. Né? Minerais fosfatados era necessário, eles encontravam isso em guano, nas fezes das aves, que é o guano, e ossos e dentes que são raramente encontrados em calcário natural. Esses minerais fosfatados existem em ossos e dentes e dificilmente se encontram no calcário natural. Talvez por isso que em sambaquis foram encontrados corpos, esqueletos embaixo, junto, né? E talvez isso explique também sacrifícios humanos lá no tempo dos astecas, né? Que eles guardavam lá um monte de crânio, de osso, talvez fosse justamente para conseguir matéria-prima que talvez não chegasse mais neles. Certo. Só para ver se eu entendi uma coisa. Então quer dizer que existia eram muito próximos os materiais que eram construídos das pirâmides lá do Egito e as pirâmides aqui da América, com a diferença entre uma e outra de uma composição química, é isso? Não, é quase isso. Aqui na América tem as duas técnicas. E lá no Egito é uma técnica só.
Tá? A do Entendi. Egito é no meio alcalino. A química é Entendi. no meio alcalino. Aqui na América é no meio alcalino e no meio ácido. Esse meio ácido eles conseguiram através da adição de óleo vegetal ou de alguma planta Entendi. vegetal desconhecido ali. Tá? E as Perfeito. conchas marinhas também necessárias, porque é calcita, que Sim. tem, às vezes, rastro de dolomita que é necessário para essa reação química acontecer. Né? Aí tá as fontes que eu tirei isso, é o canal do YouTube aqui do professor e o livro que eu li. Perfeito. Bom, então a partir de agora, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para a década de 20, se não me engano, acho que é 1923, isso daqui é o Coral Castle. Uhum. Esse Coral Castle, ele foi montado na Flórida, eu acho que eu tenho aqui o escrito, não, por esse homem, Edward Leedskalnin. Ele construiu isso sozinho, à noite, com uma lanterna e com uma caixa na mão. Ele construiu de noite porque não queria que ninguém visse. E ele falava que tinha descoberto o segredo das pirâmides. E essa imagem aqui do lado esquerdo é um portão que pesa 9 toneladas e uma criança podia abrir com o dedo, de tão certo que estava ali o balanceamento dele. De tão leve que ficava para a abertura, né? De tão leve, né? E você veja as pedras, ela não tem o aspecto exato daquelas pedras das pirâmides, mas é um tipo de geopolímero também. Tá? Legal. Bom, não contente com o Coral Castle, esse homem, ele simplesmente, num dia, desmontou tudo. Mudou de lugar, foi para uma outra cidade e montou o Coral Castle de novo em outra cidade, o Coral Castle existe até hoje. E ele fala que ele levou o segredo para o túmulo, que ele não contou para ninguém como é que se fazia esse geopolímero. O que eu não acredito muito. Sim. E ele demonstrava a facilidade que ele tinha, porque ele construiu sozinho, é isso? Sozinho, com uma lanterna e uma caixa que ele carregava na mão, isso que Sim, vinha. E para você ver como era fácil, ele desmontou e montou em outro lugar. sim. Maravilha. Tem aqui uma pergunta. Só uma coisinha. Esse Por aqui, favor. então, é o geopolímero não oficial. O Certo, oficial é o do Davi Dovides. perfeito. A Helena nos fala aqui. Os Hs, né, que se não me engano ela se refere aos Hs de Pumapum, Uhum. faz todo sentido que a arquitetura é essa tão magnífica de onde vieram esses conhecimentos usados em quase todos os templos das grandes civilizações. Ela está perguntando se justamente está se referindo que essa arquitetura, essa forma de construção foi utilizada por todas as grandes civilizações? Eu acredito que sim, Regina. Acredito que todas as construções de pirâmides antigas, tudo é feito com geopolímero. Talvez alguma ou outra pedra cortada, né? Mas eu diria que todas. Vocês vejam que uma coisa que me causa bastante estranheza, né? O teste de carbono 14 para datar pedra. Mas o carbono não existe em pedra. Ele existe nos animais, em nós, nas plantas. Né? E eu acho muito estranho que consigam fazer, né, uma datação com base nisso, só nisso daí. Não acredito muito. Mas é a mesma, com certeza é a mesma tecnologia. Maravilha. E se conseguiram fazer uma datação de carbono 14 nesses monumentos em pedra, com certeza eles acharam uma concha lá dentro e fizeram a datação pela concha. Aí tudo bem. Tá?
Mas aí você prova que é geopolímero. Claro. E agora, hein? Se eu perguntasse para vocês o que é isso aí, eu queria saber quem é que ia adivinhar. Não faço a menor ideia do que se trata, meu amigo. Eu vou dizer para vocês aonde fica. Isso aí é no Peru e é uma barranca de rio, que é de pedra, essa barranca de rio. E nessa barranca tem esses furos aí, ó. Tem esses buracos. Essa história é trazida num livro do sobrinho do Fawcett. Né? O Fawcett foi o que estava buscando a cidade perdida Atlante, né? Uma cidade de pedra chamada Misteriosa Isso, Zeta. isso. E aqui está o autor dessa façanha. É uma casa de passarinho. É o ninho. Ele faz o ninho dele na pedra. Mas aí, como que esse passarinho faz o ninho dele na pedra? Aí no livro conta que essa planta, o Padre Lira, na verdade, tem um livro muito antigo, difícil, só está em biblioteca. Eu achei um livro que fala desse livro dele. E o Padre Lira, na Colômbia, ele conseguiu desaglomerar. Ele não conseguiu aglomerar a pedra e deixá-la dura de novo. Mas ele conseguiu conseguiu deixar totalmente massa de novo uma pedra. E o passarinho, né, que pegava essa planta, ia lá e ficava com o bico fazendo movimento circular. E a pedra ia amolecendo. Olha que interessante. Então a propriedade desse arbusto causa, né, uma Isso, desaglomeração da rocha. isso. Provavelmente tivesse misturado com outras coisas junto, né? Mas Sim, teria que, obviamente, esse aqui seria o principal. claro. Aqui é o livro, que é a parte do livro que eu encontrei, né? Sim. Você quer que eu leia? Pode ler. Por 14 anos, escreve Juanjo Pérez, né? O Padre Lira estudou lendas dos antigos andinos e finalmente conseguiu identificar o arbusto zocha como a planta que, depois de misturada e tratada com vegetais e substâncias, consegue reverter pedra em argila. Os antigos índios dominavam a técnica de massificação, diz o Padre Lira, em um dos seus artigos, amolecendo a pedra que eles reproduziram a uma massa macia que eles poderiam moldar facilmente. O Padre Lira, continua Pérez, realizou várias experiências com o arbusto zocha e conseguiu amolecer uma rocha sólida até quase liquefeita. No entanto, como não conseguiu endurecê-la novamente, considerou seu experimento um fracasso. Apesar desse fracasso parcial, o Padre Lira conseguiu demonstrar que a técnica do amolecimento é possível. Isso explicaria as surpreendentes assembleias de algumas das rochas colossais que compõem os muros de Sacsayhuamán e outras fortalezas pré-colombianas. Que, na verdade, aqueles muros, né, dos Incas, em Machu Picchu, ali, você percebe que, na verdade, agora, com a coisa moldada, fica mais feliz. Opa! Eu coloquei aqui só para... Pode seguir. Pensei que tivesse sido eu. Não. Olha que bacana. Que interessante, hein? O que você acha de que o arqueólogo, ao encontrar essa pedra, o que ele, daqui a uns anos... Criaria uma confusão e tanto, né? Qual é a teoria que ele iria apresentar? Não, ia fundir a cabeça dele, jamais ele ia chegar a alguma coisa, né? Bem, isso daqui é uma obra de arte, tá? Feita com geopolímero. É o espanhol José Manuel Castro Lopes. Aqui parece que ele dobrou a pedra, parece um lençol dobrado ali. Dobra de lençol. E é uma pedra. E se mandar para o laboratório, vão falar que é pedra. Sim. Isso que é o mais interessante. Isso. Olha só. Muito interessante. Bom,
Até aqui, eu estou falando de ciência, tá? Do geopolítico. Do geopolítico. Agora eu vou falar dos sambaquis, na verdade, das teorias minhas. Que, na Das verdade, suas pesquisas. baseado no ensinamento aqui do geopolímero, tá? Claro. Porque o que são os sambaquis? Os sambaquis são um monte de conchas, ou de ossos de animais, ossos de pessoas, montes de 30, 40 metros de altura, e que explicam como sendo para hábito alimentar ou para ritual de enterro dos entes, familiares. Eu acho muito estranho isso, primeiro porque hábito alimentar, né, você comer ostra e marisco, quando você mora num país que tinha caça, fruta, tinha tudo à tua disposição, e você viver de uma... No litoral inteiro do Brasil tem sambaqui. Não, alguns mais, alguns menos, mas você acha em quase todo o litoral brasileiro. Não vou dizer todo exatamente, mas quase todo. Também acho estranho que jogassem ali o teu familiar junto com os teus restos de comida. Eu acho que isso é depreciar o que o antigo tinha na cabeça, né? Porque é mais fácil que ele jogasse o inimigo, então, ali dentro, né? Não o familiar. Mas pode ser que seja outras coisas também ali. O próprio sambaqui, ele pode ter sido usado como fornos, e aquilo ali ser o corpo encontrado ali ter sido me faltou a palavra, uma cremação, realmente. E esses sambaquis, que aspecto eles têm? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu trouxe foto para vocês. Aqui é o Sambaqui Figueirinha 2, aqui em Santa Catarina. Sim. Né? Eu garanto que vocês encontraram com vários sambaquis na vida de vocês. Só que o Morro Redondo, assim, nessa altura, ó, só que é coberto depois por grama, por vegetação, né? Muito bem. Então, algumas informações aqui, ó. Na época do Império, eles desmontaram um sambaqui e utilizaram para a construção do Colégio da Bahia. Aí, quando eu li essa notícia, quando eu vi isso daqui, e sabendo do geopolímero, obviamente que eu liguei uma coisa a outra. Falei, puxa, mas o sambaqui, então, ele pode ter uma outra utilidade. Ele pode servir de material, de matéria-prima para as construções antigas, para o cimento antigo. Claro. Uma das funções, né? Uma outra. A maioria do sambaquis, a maior parte, estão aqui em Santa Catarina. Mas o interessante é que 40 anos antes desse sambaqui, que eu mostrei a foto para vocês ali, foi construída a pirâmide. Então, eles são contemporâneos dessa época de construções. Você quer me dizer que esses sambaquis, a datação deles é da época 40 anos antes da construção das pirâmides? Não, a pirâmide 40 anos antes. Entendi. Muito interessante. Né? Mas mesmo assim, sendo 40 anos antes, que ela coloca ali mais ou menos junto, né? Porque... Claro. Olha que interessante aqui. A nossa amiga Miriam pergunta: essa tecnologia poderia explicar o processo usado para que hoje se encontrem pegadas humanas em pedras, várias delas encontradas no Brasil, será? Provavelmente. Provavelmente, Miriam. Porque não teria como fazer aquela pegada se a pedra não tivesse mole. E, na verdade, aqui no Brasil nós temos o Sumé, que fazia a lenda de Sumé, né? Era ele que fazia as pegadas.
E é Que mais tem ou toda menos a relação com o caminho do Piabiru, né? isso. E provavelmente não era de qualquer um que fazia essas pegadas, né? É como se fosse a calçada da fama ali do. Da, Mas, da época. não, mas eu acredito nisso sim, Miriam. Uma boa. Não tinha pensado nisso. Legal. Ó, só antes de você seguir aqui, boa noite, minha amiga Ceci, meu amigo Marcelo Brusco, uruguaio, também companheiro do grupo de expedição. Gratidão pela companhia. Por favor, meu amigo, siga. É, vamos lá. O Sambaqui Garopaba do Sul é o maior depósito de conchas do mundo em extensão. Ele tem 30 metros de altura e 200 de diâmetro. Vai gostar de comer ostra assim, hein? O Nossa, Sambaqui, o Sambaqui da Cananéia, localizado na Ilha do Cardoso, no litoral do estado de São Paulo, ele tem cerca de 8.000 anos. Esses sambaquis, eles existem também em outros lugares do mundo. Eles existem na China, eles existem em Portugal, eles existem nos Estados Unidos, ali na região dos Grandes Lagos, mas são bem menores e muito em menor quantidade do que aqui no isso, Brasil. isso me traz uma seguinte indagação. Então, se a gente percebe que no Brasil existem inúmeras pirâmides, a gente já demonstrou várias aí, através do grupo de expedição, pirâmides em Urubici, pirâmides em Paraúna, tem várias pirâmides espalhadas ainda na Amazônia, esperando serem encontradas. Você diria que a teoria do Sambaqui ela pode ajudar a nos explicar por que aqui existia um grande parte dessa concentração desse depósito desse tipo de material? Eu acho que o grande depósito de material aqui é por causa da questão do mar mesmo. Tá? Eu moro aqui em Florianópolis e eu vejo, caminhando na praia cedo, o tanto de concha que em determinadas épocas aparece. Não sei se é pela corrente marítima, o Claro, que vem, mas vem bastante mesmo. Né? certo. Eu acho que é isso. Eu não sei se. Não, uma ideia que me surgiu, mas por favor, siga. Uhum. É... Também aqui um recorte de um livro do arqueólogo Guilherme Tiburtius. Ele fazia pesquisas de sambaquis na região de Joinville. Aqui ele está falando da ilha de São Francisco do Sul, né, onde foram destruídos lá mais de 20 sambaquis destruídos para utilizar como queima de cal para construção de aterro, estrada, prédio. Né? Então, eu acho que nós não podemos chamar o nosso antepassado de idiota a ponto de falar que ele estava juntando isso daí para se manter vivo comendo ostra. Né? Realmente. Tá, Tem aqui a aqui, nossa amiga, antes da gente seguir, a Helena pergunta aqui. Essa fortaleza de. Você sabe pronunciar esse nome dessa cidade peruana? Sacsayhuamán, Sacsayhuamán tem pedras de 189 toneladas com marcas de pegadas humanas, como se de alguma forma elas tivessem estado alteradas da matéria quando colocadas. sim, estava ainda em forma de massa, né? E depois que elas endureceram. Provavelmente. Maravilha. Muito obrigado, gente. Gratidão por estar acrescentando aqui na live. Uhum. Bom, aqui na verdade, um mapeamento básico da região de Sambaqui no Brasil. Né? Você vê que é mais a região do sul aqui mesmo, que tem mais. Porém, cada pontinho desse não é um Sambaqui, não. Tá? Aqui é a ilha de Florianópolis, né? Eu não estou mostrando para vocês os points de balada. Isso daí são sítios com sambaquis aqui na ilha, né? Uns que já não existem mais, outros que ainda são conservados. Esse é o litoral catarinense, né? Desde Joinville até Araranguá, você encontra muitos sambaquis. Aqui é a região de Laguna, aqui sim, cada pontinho sambaqui. Só naquela parte de Laguna ali, Tubarão. Tá? Sim, Então, é um número muito grande de sambaquis. sim.
O Brasil é o lugar que tem maior número de sambaquis do mundo, é isso? Sim, isso não há dúvida, não tenho dúvida disso aí. Tá? E repare que ele vai desde aqui, o mapa está errado, tá, gente? Eu peguei esse mapa, mas não fui eu que fiz, não. Está trocado o Rio de Janeiro pelo Espírito Santo aqui. Sim. O... Ó, verifica que vai do Espírito Santo, no máximo, tem uma região de Sambaqui lá. Depois, todas as outras são concentradas. São Paulo, do Rio de Janeiro ali, até Santa Catarina. Muito Sambaqui nessa região. Sim. E o que lembrou isso daí? O caminho do Piabiru. Esse mesmo. O caminho do Piabiru, né? Por que ele está dando exatamente as entradas deles aqui em Santa Catarina, na região de maior número de sambaquis, e na Cananéia, onde tem os sambaquis mais antigos? Uma indicação, né? É uma indicação. E veja bem, todas essas regiões aqui, o litoral de Santa Catarina é tudo região, a maioria portuária, tá? Formada com Bahia, que é fácil de fácil navegação. Lá em cima, na Cananéia, a mesma coisa. Esse aqui é o trabalho do Martin van Hoek. Ele faz um trabalho muito interessante, onde ele, através das pinturas rupestres, ele identifica quais são os lugares que tem essas pinturas. Então, esses triângulos, reparem que tem lá no noroeste americano, lá em cima, a divisa com o México, né? Do Peru até o norte do Chile, ali embaixo no Chile, região dos Mapuches ali, e aqui no Brasil, Florianópolis. Sim. Aqui estão as pedras de Florianópolis, as fotografias são do Adnir Ramos. E aí tem essa aqui também, essa outra figura rupestre que tem aqui em Santa Catarina também, aqui em Florianópolis também, e nas mesmas regiões, que tem aqueles triângulos, tem essa daqui. Uma indicação do quê? Pois é. Então, o que eu consegui visualizar mentalmente aqui, eles não faziam símbolo para eles, né? Eles faziam símbolos para serem vistos de cima. Se você olhar de cima, o símbolo 12, por exemplo, o 9, ou o 3, que é redondinho, eu enxergo pirâmide e enxergo sambaqui. Interessante. Se você olhar de cima. Ainda para compor ainda mais, vou colocar a pergunta da Helena aqui. Fabiano, você acredita que esse conhecimento é pré-diluviano? Esse conhecimento do geopolímero? Sim, sim. Sim. No tempo da Atlântida, isso aí não é agora, né? É do tempo que... As pirâmides, para mim, não são desse tempo, elas são do tempo da Atlântida também. Eu acho que, na verdade, Regina, eu acho que o nosso tempo, a datação, ela está toda errada. Eu acho que esconde muita coisa nossa aí. Esse vai ser o tema para uma próxima live, né? A cronologia da história. Mas aguardem. Ainda aqui no canal a gente vai falar sobre isso. Então, ao menos me parece, né? Não, isso aí pode ser que não seja o que eu estou falando. Não, mas faz sentido. Então, aí ligaria as conchas, o caminho do Piabiru, construções. Tá bom. E esses lugares lá, o que são hoje? Portos. Ou seja, tanto a região aqui de Florianópolis é porto, que tinha o Porto dos Patos aqui, antigamente, que não conhecia, a região da Cananéia, né? E toda a região onde está marcado com essa pintura rupestre é porto, tanto no Peru quanto no Chile. Com exceção só do Chile lá embaixo no sul. Se eram regiões portuárias, provavelmente havia comércio. E provavelmente a navegação seria possível. Eu acredito piamente que a navegação era possível.
Né? Também é outra coisa que já foi replicada, né? E também não falam nisso. Claro. Hoje a gente assiste, hoje a gente vê. Se você procurar na internet, hoje, a travessia do Atlântico, você vai encontrar, por Deus, eu vou te falar, não é brincadeira. Gente que atravessou o Atlântico em tonel, senhores acima de 60 anos que atravessaram remando. Tem as histórias, tem histórias incríveis, né? Né? O Amir Klink, o brasileiro, atravessou de caiaque. Sim. Né? E a gente não acredita que teve navegação antiga, gente. Isso é um Então, paradigma, né? Para quem conhece a história dos fenícios e toda essa navegação antiga, fica muito difícil entender. Aqui, inclusive, sobre isso, a minha pergunta: esses símbolos aparecem também nos aeroglifos encontrados no norte do Brasil, tipo a Pedra do Ingá? esses aí exatamente não. Desses dois ali que é mostrado nas imagens do Martin Van Hoek, não. Essa Pelo Pedra do menos, Ingá tem tanta. ou não encontraram ainda. Sim, interessante, meu amigo. Antes de você seguir, muito boa noite aqui, a Mariel, o Ema, Academia das Projeções, gratidão aí pela companhia. A Helena falou aqui, impressionada com a quantidade dessas estruturas. Que informações fantásticas. E bom, obrigado. O importante é que vocês fiquem bastante curiosos aí e percebam no final aqui que o Brasil aqui nós não somos terra de vira-lata como nos falam, né? Nós tivemos uma participação com isso, com essa história, mostra que nós tivemos uma participação muito grande no comércio mundial. A gente era parte da Atlântida, né? Eu não tenho muita dúvida disso aí. Perfeito. Isso aqui isso aqui vai ser leviano da minha parte, né? Eu vou interpretar isso daqui, na verdade, isoladamente. Existem outras pinturas rupestres, inscrições rupestres ao lado dessa daqui, perto eu não vou me lembrar qual exatamente agora. Mas isso também me pareceu um barco e em cima as conchas. Maravilha. E esse, porque Bom, isso aí. isso aqui, bom, isso aqui, na verdade, eu coloquei para mostrar para vocês, eu trouxe mais como curiosidade, porque a gente não acredita muito na capacidade humana, né? A gente sempre procura alguma teoria que não dê muita atenção à capacidade humana. Pois esse homem, o Wally Wallington, ele construiu uma Stonehenge no quintal de casa. Ele levantou pedra de 20 toneladas sozinho. E acho que tem um vídeo aí, desses aí, ou não? Você não... O vídeo da. Se você procurar no YouTube, Wally Wallington, aqui é o nome dele, você vai encontrar os vídeos dele ali. Ele construiu essas pedras através do geopolímero? Não. Aqui, na verdade, ele deve ter usado cimentão mesmo, né? Uhum. E, na verdade, usando só a física, peso, inércia, ele conseguiu levantar tudo isso sozinho. E você pode ver que ele não é um homem muito forte. Ele não tem uma grande estatura, não tem uma complexão física forte. E só ele levantou sozinho 20 toneladas. Se calcule um homem maior, Sim. um de 3, 4 metros de altura, como tinha antigamente, Sim. com o conhecimento certo que poderia fazer. Gente, vejam, se vocês não verem agora, procurem no YouTube esse nome, Wally Wallington, e assista o vídeo dele. É impressionante como é fácil de você entender. Depois que ele fez, é fácil de você entender. Para quem quer saber também mais informações aí do Fabiano, ele tem um canal no YouTube que está postando alguns vídeos muito interessantes. Eu vou colocar aqui. É o Arqueobook. Então, siga o nosso amigo no Arqueobook também, que tem bastante informação interessante. Mas siga, meu amigo. Siga. Sim, é um canal lá que eu estou compartilhando as pesquisas que eu faço. Na verdade, a princípio, não quero fazer comercial o canal, mas quero deixar ali as minhas pesquisas.
Bem, aqui nós estamos olhando. O que eu pensei? Eu nunca poderia imaginar que a pedra da pirâmide fosse artificial e feita pelo homem. Que com um processo químico eles pudessem aglomerar e desaglomerar e criar, na verdade, rocha. E aí eu pensei, e será que poderiam fazer metal? E quando eu pensei nisso, não tem como a gente não lembrar do oricalco, citado por Platão. Quando Platão narra e descreve a Atlântida, ele fala que o oricalco ele revestia os muros, né? Era brilhante, era mais brilhante que o ouro. Ele tinha uma, ele era muito, ele tinha muito valor. Ele só perdia para o ouro, era mais valorado que a prata. E sempre foi tido como um material mítico também, inexistente. Falavam que depois do afundamento da Atlântida, que o metal foi retirado do mundo, que o metal só existia nas montanhas da Atlântida, né? Porém, em 2014, foram encontrados 39 lingotes de oricalco em um naufrágio na Grécia, no porto de Gela. Esse barco, esse afundamento, foi inclusive narrado por Platão também. E retiraram desse naufrágio os 39 lingotes de oricalco e analisaram ele. Só lendo aqui para vocês, Platão também afirma que o oricalco era abundante na Atlântida, e é significativo lembrar que, segundo depoimentos dos antigos gregos, a Grécia recebia remessas de oricalco dessa mítica ilha. Nas análises que foram feitas do oricalco, foi feito por fluorescência de raio-x, o pesquisador Dario Panetta que fez isso, e ele mostrou que essas barras elas são constituídas de uma liga metálica composta de 80% cobre e 20% zinco. Tá? E que foram obtidas através de técnicas avançadas, cujo processamento os colonos de Gela, originário de Rhodes e de Creta, tinham aprendido com os fenícios. Um dia eu quero trazer aqui o Fabiano, só para falar aqui um pouquinho para vocês. Um dia eu quero trazer aqui o Fabiano para a gente falar sobre a Atlântida e sobre as pesquisas e vários livros e tudo que a gente tem pesquisado sobre esse material ao longo dos anos, aí, desde que a gente se encontrou nos grupos de expedição. E a gente entende, né, Fabiano, através dessas pesquisas, que os fenícios são um elo de ligação muito importante em relação à Atlântida e também sobre a questão dos antigos pele vermelha. Né? Mas isso daria uma live só para falar disso, né, Fabiano? Sim. Eu acredito que são o último suspiro dos Atlantes, chama-se fenícios. Mas outra hora a gente conversa sobre isso. Vamos seguir aqui. Muito bem. Daí, analisando lá, 80% cobre e 20% zinco. Gente, vamos olhar o que tem na casca da ostra, do mexilhão, do caranguejo? Tem zinco. É fonte de zinco. A ostra e o mexilhão são fonte de ferro e cobre. O corpo da ostra tem muito cobre. Será que eles não conseguiam desagregar esses minerais desses crustáceos aí e fazer o oricalco? Porque nunca foi descoberta a origem até então. Sim. O que a gente pode pesquisar em relação à origem? Nome. O que o nome do oricalco quer dizer? Vem o prefixo oros, que significa montanha, e chalcos, ou calcos, que significa cobre ou bronze. Tradução literal seria cobre da montanha ou metal da montanha. Espera aí. Mas ele é uma liga, não é um metal. Então ele não pode dar numa montanha natural. Tem que ser na montanha de concha.
Interessante. Interessou? E aí, na curiosidade, olhando aqui também, se você olhar chalcos ali, cálculos, cobre, bronze, né? Cálculos parece calcário. Parece dessa origem. E aí eu joguei no Google, porque aqui fala em grego, né? Eu joguei no Google chalcos em latim e em basco. E quer dizer giz. E o giz é feito de calcário. Muito Então interessante. seria uma montanha de giz. Sim. Nós temos alguma indicação nos trabalhos que passaram de que foram encontrados chapas de metais embaixo de sambaquis. Obviamente que foram só 2 que eu achei, né? Porque o resto que encontraram provavelmente levaram embora, ninguém ficaram quietinho. Mas foram encontrados chapas no Sambaqui muito antigamente, no Rio Grande do Sul. E esse aqui do Guilherme Tiburcio de Joinville, ali no Morro do Ouro, Sambaqui Morro do Ouro, ele fala uma enorme camada de bacucu é um tipo de marisco, tão dura como se tivesse sido compactada. Lembra do vídeo, eles compactando lá? Ó? Sim. Forma somente uma massa prateada brilhante. Quem gosta de marisco, de comer marisco antigamente, o marisco vinha quase prateado mesmo. De tanta... A casca dele era bem prateada. Na qual pouco material foi encontrado. Logo acima da sua base, estavam em pé 2 enormes pedras em forma de prisma, com as extremidades afiadas em largos cortes, que, devido ao seu peso, lá permaneceram. Sua utilidade é desconhecida. Interessante. Né? Eu também aqui não. O que seriam essas pedras de forma de prisma? Não sei. Não sei. Seria... A Helena pergunta aqui: os sambaquis seria uma marcação, um registro de conhecimento, um tratado deixado para as futuras gerações? Como é que é? O sambaqui seria uma marcação, um registro de conhecimento, um tratado deixado para as futuras gerações? Pode ser, Regina. Pode ser. Mas pode ser outras coisas também. Vamos dizer que a linha comercial foi cortada por causa de um cataclisma. Os daqui não souberam o que aconteceu lá em cima e continuaram recolhendo as conchas. Então, para a gente chegar na cabeça deles exatamente o que eles pensavam, é bastante difícil. Ela fala aqui sobre, eu creio que algumas imagens ali. Esses desenhos eu fotografei no Costão do Centinho, está tudo ligado. É isso aí, é no Costão do Santinho. Tem aquela da pirâmide, tem no Costão do Santinho. A do Triângulo, eu acho que não tem lá. A do Triângulo tem na Ilha do Arvoredo. Muito interessante. E é isso, minha gente. Acho que não. Antes de mais nada, né? Antes para seguir aqui para a gente, vamos colocar nós dois aqui. Então, basicamente, Fabiano, vendo tudo isso que você demonstrou, né? Toda essa conexão do geopolímero com a questão da construção das conchas, sendo elas pedras artificiais usadas para a construção de pirâmides através de moldes, né? Que daí, através do endurecimento desses, você ia fazendo camadas, não necessitando de uma Babilônia de pessoas, né? Como as teorias aceitas, né, pela academia, pela ciência, Sim. colocam escravos puxando cordas, puxando esses blocos de 8 toneladas, enfim, numa esteira acima, enfim, uma coisa que completamente desafia a lógica, né? Se a gente pensar um pouquinho logicamente nas coisas, a gente entende que o que muitas vezes a tese aceita ali não faz o menor sentido, né? Então, a gente entendendo também sobre essa questão do sambaquis, essa correlação com o caminho do Piabiru, e toda essa fonte, né, abundante também, né, de sambaquis que podiam
Esses sambaquis, a pergunta que eu te faço, eles podiam ser usados, então, na produção do geopolímero? Acredito que sim, claro. Porque o que é que eles faziam com esse sambaqui? Tinha que ter uma finalidade. Né? Não era para ele. Eles juntavam e colocavam fogo. Isso que a gente sabe, né? Os sambaquis. Ou seja, eles estavam fazendo calcinação. Então eles podiam ou retirar a concha dali depois, levar através do caminho, ou então deixar o sambaqui de pé como se fosse um forno. Sim. Talvez, né? É uma possibilidade. E também se as pessoas tinham a técnica, né, de você criar essa rocha e também de você trazer ela para o outro estado, normalmente, então quer dizer que você podia construir pirâmides ou templos e levar eles para onde você desejasse. Sim, você podia desaglomerar, né, o material, que não quisesse mais, fosse mudar, fosse migrar a população de um lugar para outro, ao invés de procurar o material, ele só desmanchava para montar de novo. Sim. A Helena traz aqui uma coisa interessante também. Oricalco de Atlântida, comércio entre Atlântida e o resto do mundo. Caramba, arrepiada, é muito insight. Nunca tinha escutado tal informação. Isso explica todo o trabalho do Dr. Cash também. Eu não conheço o trabalho do Dr. Cash. Legal, depois a gente. Já é uma pesquisa, né? Assim que muitas vezes eu e o Fabiano a gente se faz ali uma videoconferência à tarde e começa a estudar coisas ali, né, para o grupo de expedição, enfim, ou nas pesquisas que a gente faz em conjunto. Ótimas pesquisas. Né? E assim, bom, partes dela a gente vai começar a trazer aqui no nosso canal Vivendo Sem Medo. E ela fala aqui também a produção de gás nano sólido através de cobre e zinco. Esse é o trabalho do Dr. Cash. Produção de gás? Vou colocar aqui, ó. Ah, do copo Cash, acho que é isso que que a Regina está falando. Que agora eu sei que você está falando. Ela deve ter alguma reação química que acontece também, né, Regina? Com certeza. Meus amigos, minhas amigas, gratidão pela companhia, pela presença até essa hora, quase 11 da noite. Meu amigo Fabiano, gratidão pela disposição, aí pela companhia também. Imagina. E suas considerações finais para a noite de hoje. Eu quero só agradecer realmente a você, ao meu companheiro de estudo e de caminhada, e agradecer a todos que assistiram, que vão assistir, que doaram um pouco aí do seu tempo para escutar o que a gente tinha para falar. Muito obrigado. Gratidão, meus amigos. Até a próxima. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau.